Ah, o café, coado, expresso, com leite, sem leite, na empresa ou no date com aquela gatinha de 22 anos. Não importa como seja servido, todos nós somos apaixonados por um bom café. Mas espera aí, se é tão bom, por que existem tantas críticas? Café estressa, aumenta a ansiedade, é diurético, dificulta a absorção de nutrientes, não pode tomar café depois das 3 horas da tarde. E o café tradicional do Brasil, que é preto, carvão, é cheiro de toxinas? Pois é, chegou o dia que vamos finalmente entender tudo sobre o café e como utilizá-lo de maneira saudável na sua dieta da selva para perder gordura rápido e ganhar músculos, como essa galera aí. Para isso, vamos apresentar os argumentos científicos dos dois lados. Primeiro, o da galera anti-café, que alega que quem bebe café se transforma num ansioso, como um viciado em pedra de crack que mora embaixo da ponte. E depois, os argumentos dos amantes do café, que afirmam que a vida só começa após a primeira xícara do seu café. Bom, nossa história começa na Etiópia, lá pelos anos 800 e pouco, quando um senhorzinho estava passeando com suas cabras e uma delas mastigou um fruto vermelho misterioso e ficou assim. Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? O velho pastor se assustou com a energia de suas cabras, colheu os frutos, levou-os para os monges da região para fazer experimentos e assim nasceu o café. A bebida consumida por 90% da população mundial. Ah, e curiosidade, na Etiópia por muito tempo o café não era somente uma bebida que você bebia, mas sim mastigado como um grão torrado com gordura de boi e usado como fonte de energia para os soldados no meio da guerra. Curiosidade, né? Será que foi por isso que a Etiópia jamais foi conquistada por nenhum país europeu? Pois é, e até os dias de hoje, beber café com gordura, como manteiga ou óleo de coco, em jejum é muito usado e vamos entender o porquê. Bom, os argumentos contrários ao café são: café te deixa estressado e esfomeado. Esse estudo grego analisou 16 pacientes bebendo café puro, café descafeinado e água quente. Mano, imagina beber água quente, para analisar o aumento da fome e do estresse. E o resultado foi: sim, beber café altera o seu apetite, mas só depois de 3 horas de ingestão, como mostra o gráfico do estudo. Além disso, os estudos mostraram que os participantes comeram 15% menos carboidratos, 15% mais proteína e 15% mais gordura. É como se o café acendesse o instinto selva dentro de cada um de nós e o nosso corpo respondesse: Casa, porra! Sai de casa, comi pra caralho, porra! Já o resultado do estresse e o café confirma que o que já imaginamos: beber café aumenta sim os níveis de estresse no corpo. E a diferença foi gigante. Veja, 2 horas depois de tomar um café, seu cortisol, que é o hormônio do estresse, está em 350 e quem bebeu só a água quente ficou com 200. Ou seja, café aumenta sim o seu nível de estresse, aumenta sim um pouco de apetite por carne e gordura e reduz um pouco o apetite por doces. Ótimo para quem quer vir à selva, né? Porque a gente já come muita proteína e gordura no nosso dia a dia. E sobre a ansiedade, esse estudo sueco analisou a relação de ratos com a cafeína e concluiu que ratos com pré-comportamentos altos ou baixos de ansiedade respondem diferente à cafeína. Já os ratos menos ansiosos quando tomaram café assumiram menos riscos. É curiosidade, no estudo o risco era você subir numa ponte escura lá, é curiosidade. Porém, os estudos nos 2 grupos dos ratos perceberam que quando eles tomaram café, todos se movimentaram mais rápido, ficaram mais tempo no centro da gaiola e abriram mais os braços, ao invés de ficarem assim encolhidos com vergonha. Na prática, os ratos ficaram assim após tomar o café. Você tá preso. Preso? Eu não tô me sentindo nem um pouco preso. Nem um pouquinho mesmo. É só dar um tempinho que a ficha vai cair. E sobre a quantidade de cafeína, esse mesmo estudo dos ratos, esse estudo sueco, confirmou que é melhor tomar uma dose grande de cafeína no dia do que 2 doses menores de cafeína ao longo do dia. Essa mudança diminuiu os atos impulsivos ao longo do dia em ambos dos ratos. Ainda sobre a ansiedade, esse outro estudo, também sueco, analisou 1.900 pessoas que sofrem de crise de ansiedade e deu para eles doses cavalares para ver se induzia crise de ansiedade neles. Resultado, 50% de quem já era ansioso conseguiu sim induzir uma crise de ansiedade dentro do laboratório. E, dentre os não ansiosos, 2% deles não sofriam de ansiedade, também
foram induzidos a ter uma crise de ansiedade, como palpitação, respiração acelerada, medo de morrer. Mas sim, e aí, que dose cavalar foi essa? Uma dose entre 480 e 700 miligramas de cafeína. É equivalente a 3 a 5 expressos duplos, o grande, ou 1 a 1,5 litro de café coado. Meu filho, imagine, enche uma garrafa PET de coca e beba pra você ver se você não pega. 2% induziu, né? Aí a crise de ansiedade. Ou seja, como a maioria dos brasileiros ingere entre 100 miligramas e 200 miligramas de cafeína por dia, estamos longe de induzir crise de ansiedade por tomar o cafezinho na firma. E a história de não tomar café após as 3 horas da tarde? Essa é verdade, porque a cafeína atrapalha a produção do hormônio do sono, porque ela funciona como um obstáculo nos receptores cerebrais que dizem que está com sono. E como nosso corpo leva entre 2,2 horas e 9,9 horas para digerir 50% da cafeína, beber café após as 15 horas não é recomendado, porque não vai dar tempo do seu corpo digerir essa cafeína e você vai dormir mal, levando a uma série de outros problemas. E aquela história de que o café atrapalha a absorção de nutrientes? Bom, essa é verdade, porque esse estudo mostra que há uma redução de 10% na absorção de vitaminas do complexo B quando você bebe café. Ou seja, acabou o churrasquinho, tomou aquele cafezinho, 10% a menos de absorção de vitamina B da carne. Mas, meu filho, pelo amor de Deus, 10% é pouco, viu, Seva? Porque eu mesmo tomo café sempre depois de um churrasco. 10% que se lasque. Além disso, a cafeína faz você eliminar mais sódio, deixando o seu xixi mais salgado. Ou seja, se você tiver em um jejum e ficar bebendo muito café, considere beber mais água com sal durante o dia. Também explico isso com detalhes, como fazer seu primeiro jejum lá dentro da comunidade do RDJ. E aí, vamos aprender a fazer nosso primeiro jejum? Olha quem tá com a gente aqui já, ó. Sal. E a história de que o café faz você mijar mais, essa não é verdade, porque esse estudo mostrou que não há diferença na quantidade de ml de xixi ao longo do dia, talvez no número de vezes que você vai ao banheiro, mas o volume final, ao final do dia, permanece inalterado. Agora, vamos ver o que os estudos falam bem sobre o café? Pois é, primeiro, esse estudo aqui mostrou que a cafeína em jejum aumenta a produção de uma substância que acelera a queima da gordura, os corpos cetônicos. Aliás, é dessa substância, corpo cetônico, que surgiu o nome da famosa dieta cetogênica, uma dieta com 0 carboidratos que induz o seu corpo a queimar gordura o tempo todo como fonte de energia. Agora entendeu por que os soldados da Etiópia comiam café com a gordura bovina, né? Café produz o corpo cetônico e a gordura é uma fonte estável de energia ao longo do dia. Mas isso, quando você virar selva e fizer seu primeiro jejum, você vai entender claramente o que eu estou lhe dizendo. Ainda falando sobre a cafeína, esse estudo analisou uma porrada de pessoas e achou um padrão. Quem bebe mais café vive mais, morre menos. Porém, esse tipo de estudo que olha para milhares de pessoas ao mesmo tempo, sem levar para o laboratório, fazer um teste controlado, a gente chama de estudo observacional. Ele só observa, ele olha e tenta tirar uma conclusão. E no mundo da ciência não é visto como um conclusivo, porque tem muitas variáveis que entram aí no jogo e que não deixa ter uma conclusão correta, né? Por exemplo, analisar 100 mil pessoas para concluir se o café mata ou não. Tá, aí tem gente que fuma, tem gente que é sedentário, tem gente que todo jeito aí. Então, o mais curioso é que os profissionais da saúde, aqui na internet, aqui no Instagram e no YouTube também. Só que 80 a 90% da gordura do óleo de coco é saturada e é maléfica pro coração, sim, a gente tem várias evidências sobre isso. Mentira. Usam quase sempre estudos observacionais para confirmar que a gordura saturada e o sal fazem mal, mas isso é papo para um outro vídeo. E a performance física melhora com café? Resposta é sim, mas não é um sim com força. Olha só, esse estudo aqui analisou 221 estudos sobre cafeína e concluiu, embora a questão da dose de cafeína para a performance seja uma pergunta básica, nós estamos longe de conseguir responder e os estudos futuros devem explorar melhor essa área. Ué, por quê? Porque a dose vai variar entre 2 mg e 9 mg de cafeína por quilo. Quanto você toma a cafeína antes do exercício vai influenciar. E o esporte ser de força, ou ele ser um cardio longo ou um cardio curto, isso também vai influenciar, como vários estudos tiveram resultados que são bem curiosos. A gente pode explorar depois em outra situação, aqui não vai virar Netflix não. Porém, há uma certeza de que a maioria dos pré-treinos funcionam porque vêm adicionados de outros produtos, como taurina, carboidrato, gengibre, beterraba em pó. Aliás, tem uma aula completa sobre pré-treinos naturais lá no RDJ. Uma colher mais ou menos desse tamanho, você que é selva, não precisa encucar com quantidade. Então, o café é bom, só a gente só não sabe quanto ione. Tome e se você estiver gostando, segue. Se não gostar do café, tomar café à noite, porque vai atrapalhar seu sono, você para de tomar. E o
café preto carvão do Brasil? Não, ali na moral, ali não precisa nem de estudo científico, porque é queimado com galho, sujeira, é torrado além do necessário para deixar mais preto do que o normal, para que o brasileiro médio se entupa de açúcar, veja o café preto, pague mais barato e acha que está fazendo um grande jogo. Aquilo ali não é selva, porém, selva, não seja chato. Se sua avó te oferecer uma xícara de café, você vai dizer o quê? Obrigado, vovó, está uma delícia. Então, em resumo, café te deixa mais estressado, menos apetite por carboidrato e mais apetite por proteína e gordura. Ponto positivo ou negativo? Mais ou menos, né? Café te deixa mais ansioso se você já tiver tendências de ansiedade. Então, ponto neutro. O limite de cafeína parece ser ali próximo de 400 mg, que equivale a 3 expressos duplos ou 1 litro de café coado. Pelo amor de Deus, né, mano? Se você estiver tomando essa quantidade toda de café, vai tomar um pouco de sol para melhorar seu sono, porque isso aí deve estar bagunçando você todo. Café atrapalha a absorção de vitamina B e a absorção de sódio, mas não é tanto a ponto de você se preocupar. Café não faz você mijar mais volume, talvez mais vezes, porém não muda o volume. Quem bebe café morre menos, ponto positivo. Café aumenta a performance nos esportes, mas ninguém sabe exatamente qual é a dose ótima. Você digere 50% da cafeína no seu sangue entre 2 horas e 9,9 horas, ponto positivo. Inclusive, curiosidade, você consegue saber o quão rápido você digere o seu café, dentro do seu lado, do seu fígado principalmente, baseado no sabor que você sente o café. Se você achar que o café é muito doce, sua tendência é a digerir mais rápido o café. E aquelas pessoas que acham o café extremamente amargo e mal conseguem beber, é porque o corpo dela leva mais tempo para digerir. Curioso, né? Para você tirar todos os efeitos da cafeína, você precisa esperar 4 ciclos de meia-vida. Não vai variar entre 8,8 horas e 49 horas, assim, ou 2 dias, para você tirar toda a cafeína do seu sangue. Café em jejum ajuda a queimar gordura, como mostrou lá os corpos cetônicos, ponto positivo. E café com óleo de coco em jejum é um ótimo substituto para quem quer diminuir a quantidade de café no seu dia a dia. E se você quiser se aprofundar ainda mais no processo de emagrecimento e ganho de músculo na nossa comunidade do RDJ, eu preparei um presente gratuito exclusivo para você agora no WhatsApp. Uma lista de compras para você ir ao mercadinho e iniciar a sua dieta da selva. Para recebê-la agora, basta comentar "eu quero" nos comentários. Tamo junto, é só o começo e eu tomo café e no dia que eu achar que tiver ruim para mim eu paro.